Bom dia a todos, eu sou o Silvio Rodrigues, eu sou secretário da Comissão Interministerial dos Recursos do Mar. Eu vou tratar um assunto sobre o mar, sobre o Oceano Brasil, ou como a Marinha, numa sacada, grande sacada de marketing, apresentou como a Amazônia Azul. Eu gostaria de agradecer ao nosso jornalista Luiz Nassif, que colocou esse tema do mar, do oceano, que é muito caro para a Marinha, e certamente é muito caro para o Estado Nacional Brasileiro, e os senhores poderão ver que, apesar de todas os discursos internacionais que existem sobre a necessidade de se tratar sobre o uso compartilhado dos oceanos, nós vamos ver que o Brasil, de forma bastante inovadora e pioneira, desde 1974, nós estamos tratando deste assunto. Bem, esses são os tópicos que eu vou colocar: a importância do mar, a nossa Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, políticas, planos e programas, uma pequena conclusão. Eu gosto de começar sempre a minha palestra dando uma afirmativa. Quando o homem direciona a sua visão estratégica para o mar, ao longo da história, diversos resultados são alcançados, resultados geopolíticos, tecnológicos e econômicos. E um grande exemplo dessa maneira de se ver, dessa política adotada pelos Estados nacionais, foi a criação da Escola de Sagres, e todos os senhores sabem do grande avanço que a humanidade alcançou a partir que um pequeno país, Portugal, voltou sua visão estratégica de Estado nacional para o mar. Eu posso afirmar para os senhores que o mar, hoje, é a última fronteira do conhecimento. E isso é tão certo que o mar tem uma importância muito grande dentro do mundo. E as nações, principalmente as mais desenvolvidas, estão desenvolvendo uns esforços muito grandes para alcançar os objetivos que eles colocaram como interesses nacionais. O mar, de forma global, ele é regulador do clima, 71% da nossa superfície é coberta pelo mar, e o mar tem uma influência muito grande na vida humana, tem muita influência quando interagindo com a atmosfera, na distribuição do calor e no ciclo das águas. Como fonte de alimento, fontes conhecidas hoje e fontes futuras que poderão existir a partir de pesquisas que estão sendo desenvolvidas. Como fonte de energia, talvez a mais clara seria o petróleo, mas hoje nós estamos descobrindo outras fontes alternativas, e eu garanto para os senhores que serão descobertas mais fontes alternativas a partir do mar. Como fonte de riqueza mineral, como a grande via de transporte entre os estados e como um ambiente de grande biodiversidade. Fruto disso, os países construíram, por intermédio da Organização das Nações Unidas, marcos institucionais para tratar do tema oceano, ou tratar do nosso mar. O primeiro deles foi em 1961, com a criação da Comissão Oceanográfica Intergovernamental, que buscava inicialmente fomentar as investigações científicas e as trocas de dados. Em 82, os países lançam a Constituição do Mar, que é a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Essa convenção criou uma moldura jurídica internacional que baliza as atividades e inter-relações dos países, estabelecendo direitos e deveres. É a Constituição do Mar. A COI e a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar são os marcos de relevância global que consagram o princípio da gestão do uso compartilhado dos oceanos. A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar, também chamada de Constituição do Mar, foi estabelecida em 1982, e regulamentos diferentes espaços marítimos que nós temos. Ela já tem a assinatura de 66 Estados-partes. O Brasil assinou em 82, em 84 foi internalizada, em 86 foi internacionalizada, em 1994 passou a ser lei. E o que estabelece? Basicamente, estabeleceu uma ampliação de direitos exclusivos de soberanias para fins de explotação com sentido econômico e aproveitamento e conservação de recursos naturais vivos e não vivos sobre a água acima do solo, no solo e no subsolo. Estabeleceu direitos, mas também determinou ou criou deveres para os Estados-partes. Os Estados costeiros, tendo em conta os melhores dados científicos que dispõem,
assegurará, por meio de medidas apropriadas de gestão e conservação, que a preservação dos recursos vivos na zona econômica exclusiva não seja ameaçada por um excesso de captura. E o que é, ao final das contas, esse espaço marítimo que os estados costeiros têm direito? Hoje, estabelecido pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, nós temos um mar territorial, que corresponde a 12 milhas, em que o Estado soberano tem soberania absoluta. Contíguo, nós temos a chamada de zona contígua, que são mais 12 milhas, totalizando 24, onde, nesse espaço, existe uma certa soberania por parte dos países. Posteriormente, nós temos a Zona Econômica Exclusiva, que vai totalizar aquela famosa 200 milhas, somando as 188 milhas mais as 12, não as 200 milhas, onde o país tem a soberania para a exploração econômica total desses espaços. Posteriormente a isso, nós temos o alto mar, né? Mas o interessante, senhores, que o nosso continente ele não termina abruptamente no que seriam as fossas abissais. Na verdade, há um prolongamento do nosso território submerso, né, do nosso continente submerso. A isso nós chamamos de plataforma continental. É esse espaço submerso ao oceano. Se o Estado costeiro, pela Convenção dos Direitos do Mar, conseguir provar, né, através de pesquisas, que a nossa plataforma continental se estende além das 200 milhas, ele pode absorver o que nós chamamos de plataforma continental estendida, mais 150 milhas, perfazendo, basicamente, tem outras nuances, mas o importante é assim, perfazendo um total, a partir da linha da costa, 350 milhas, o que dá ao país a exclusividade na exploração desses recursos que tem ali. Senhores, o que nós estamos falando é um potencial de pesquisa, é um potencial de riqueza que nós temos que permitir que as futuras gerações do povo brasileiro tenham acesso. Para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. As mesmas riquezas, e eu isso afianço para os senhores, que nós temos no continente, nós temos também na plataforma continental. Riquezas minerais e riquezas vivas, né, que nós chamamos de biodiversidade. Então, a esse espaço, a Marinha, de forma muito inteligente, estabeleceu, cunhou como Amazônia Azul, ou Oceano Brasil, ou o Brasil Azul. Então, senhores, essa Amazônia Azul é que nós vamos discutir agora com os senhores. Infelizmente, né, e nós estamos aqui, e aí é importante a iniciativa do nosso jornalista Luiz Nassif, de trazer para a discussão, para o conhecimento do nosso público, a questão da nossa Amazônia Azul. Mas, infelizmente, os brasileiros enxergam somente a vertente lúdica do mar. Eles não conseguem observar a potencialidade daqueles recursos todos que existem ali no mar, né? Quando nós formos perguntar para o povo brasileiro, para a população, o que é que ele entende do mar, ele vai falar do pôr do sol no arpoador, ele vai falar da pesca, do surf, agora um pouco mais um viés da energia, né, na parte do petróleo, do pré-sal, mas nós temos muito mais nessa Amazônia Azul, né? As características do nosso litoral, do nosso mar brasileiro, nos levam a ter uma atenção muito especial. Nós temos uma extensão muito grande no nosso litoral. Isso corresponde, por causa daquela área que eu já mostrei para os senhores, uma área de jurisdição também bastante grande e complexa. Uma grandeza de complexidade de ações que nós teremos que empreender, o Estado Nacional, mediante os direitos e os compromissos internacionais assumidos. Há múltiplos interesses nacionais e internacionais dentro da nossa Amazônia Azul. E a necessidade de criar uma conscientização do Brasil, que o Brasil precisa ser e deve assumir um papel predominantemente marítimo e um ator principal dentro do Atlântico Sul. E qual é a importância do mar para o Brasil? Bem, isso é mais do que claro. Nós fomos descobertos pelo mar. As invasões que o Brasil sofreu vieram pelo mar.
A nossa luta de independência foi consolidada pelo mar. Hoje, se eu perguntasse aos senhores qual foi o fator preponderante para que a América portuguesa não se fracionasse como se fracionou a América espanhola, eu diria com toda certeza que foi graças à Marinha Imperial que levou as tropas para aquelas províncias que estavam se rebelando contra a independência brasileira e desembarcaram tropas e depois fizeram o bloqueio naval, não permitindo que houvesse comunicação entre aquelas províncias que estavam se rebelando e a monarquia portuguesa. Então, hoje nós temos um Brasil continental com tantas riquezas que nós estamos legando para as populações futuras graças à ação firme, graças a uma ação estratégica da Marinha Imperial Brasileira. Nós perdemos 1.500 brasileiros no mar. E se os senhores pensarem um pouquinho, não tem 60 anos que houve a Segunda Guerra Mundial e, infelizmente, a memória brasileira, nesses aspectos, é muito pouco lembrada, é muito pouco realçada essa questão. Nós perdemos 34 navios de bandeiras brasileiras. O Brasil foi à guerra, tanto na Primeira Guerra, onde houve uma participação mais intensa da Marinha, mas na Segunda Guerra, pelo mar. Né? O nosso mar tem uma importância, o mar brasileiro tem uma importância como fonte de alimento. Para os senhores terem uma ideia, de 2 milhões de toneladas de produção de pesca brasileira, 944 mil foram na modalidade extrativistas. Os recursos marinhos vivos não são ilimitados. Com seu esgotamento em outras regiões, é previsível que frotas pesqueiras ociosas venham para as nossas águas. Isso é mais do que presente, né? 90% da produção nacional de petróleo é extraído do mar. E nós temos o pré-sal, que todos os senhores sabem da potencialidade que nós temos. Então, eu estou mostrando para os senhores agora a questão histórica da importância do mar, estou mostrando como fonte de alimento, como fonte de energia, e nós podemos afirmar também que o mar não é só fonte de energia pelo petróleo. Nós temos gás natural, 234 bilhões de metros cúbicos estão no mar. E também outras fontes, como eu já tinha dito também, de energias renováveis, como a onda, o vento e as marés. Como fonte de riquezas naturais, como eu já tinha também falado para os senhores, todas as riquezas minerais que nós temos no continente, nós também temos no mar. Nós temos na nossa Amazônia Azul. E aqui eu queria ressaltar uma conquista recente do Estado brasileiro, fenomenal. Aqui está a nossa costa. Se nós olharmos para o Atlântico Sul, nós vemos a importância do Brasil como ator principal, né? E essa linha branca que está aqui colocada representa a nossa área jurisdicional brasileira, né? É aquela questão que eu coloquei para os senhores da Convenção das Nações Unidas, que mostrou toda a área que nós temos direito, até 350 milhas, se comprovado que a plataforma continental se estende. Depois disso, é chamado de área ou área internacional que pertence à humanidade e é legislada e é coordenada pela Organização das Nações Unidas, mas, basicamente, a Autoridade Marítima para os Fundos Marinhos Internacionais, que tem sede na Jamaica. Esta área aqui, ninguém tem acesso a ser a ONU. E a ONU, ao longo do tempo, tem legislando sobre isso, ela já aprovou 3 códigos de exploração de recursos minerais para esta área internacional, que é a crosta cobaltífera, que foi aprovada recentemente, tem 2 anos, não chega a 2 anos, tem 1 ano e meio, os nódulos polimetálicos e os sulfetos polimetálicos. Então, a esses 3 códigos que foram aprovados, os países soberanos, os países nacionais, lhe é dado ou deles poderem fazer pesquisas lá, até 15 anos. Depois de 15 anos, poderão fazer exploração. E nós aqui temos, em frente, quase a Rio Grande do Sul, um pedaço da plataforma continental que se separou e formou a elevação de Rio Grande. Esta elevação ela é muito rica em crostas cobaltíferas, que foi um dos códigos aprovados pela Autoridade Internacional para os Fundos Marinhos.
E, para nós, era muito importante que o Brasil, como ator principal dentro do Atlântico Sul, fosse o primeiro país a requisitar no Atlântico Sul uma área de 3.000 quilômetros, que é uma área padrão, para fazer exploração científica lá. Foi um trabalho muito grande, que foi desenvolvido durante quase 8 anos. Foram 50 milhões de reais gastos em pesquisa para se buscar o que se tinha nessa elevação de Rio Grande, principalmente crosta cobaltífero. E logo depois que o código foi aprovado, um ano depois, o Brasil entrou, dia 31 de dezembro de 2013, com a sua submissão do plano de trabalho para exploração científica de 3.000 quilômetros quadrados. Hoje nós temos cerca de 9 países que fazem pesquisas na área internacional. Desses 9 países, um deles é o Brasil. E aqui é riquíssimo em crosta cobaltífera e há evidências muito grandes de presença de gás e petróleo, fora outros minerais que temos lá. Então, senhores, quando eu amostro e coloco essa situação para os senhores na área internacional, os outros países que estão vendo o desenvolvimento da pesquisa no Brasil, a vontade política do Estado brasileiro de estar presente, a transparência com que nós trabalhamos lá, né, e o resultado alcançado, isso tudo leva o Brasil a crescer dentro do cenário internacional como um país que está desenvolvendo uma geopolítica bastante significativa. Dá 1.000 quilômetros, mais ou menos 1.000 quilômetros, acho que é 1.000 quilômetros, mais ou menos 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros. E nós ainda temos a pretensão, no futuro, de tentar levar essa parte dessa elevação de Rio Grande como extensão da plataforma continental. Vai ser um trabalho político e diplomático mais difícil, né? O senhor é geólogo, não, né? Oceanógrafo, não. Mas tem como a gente buscar isso aí. Tem como a gente buscar isso aí. Bem, outro aspecto importante que eu gostaria de colocar para os senhores sobre a questão do Mar Brasil, ou da nossa Amazônia, é que 95% do comércio exterior brasileiro é feito por via marítima. Acho que todos os senhores têm essa noção. A interrupção das linhas de comunicação marítimas poderia causar o colapso da economia brasileira, que seria privada dos insumos a serem importados e dos produtos a serem exportados. O custo médio do frete, nesse período de um ano, o custo médio foi 12 bilhões de dólares. Bem, nós tiramos uma fotografia para os senhores terem uma ideia do movimento marítimo, do transporte marítimo na nossa Amazônia Azul. Esses pontos em amarelo representam os navios mercantes estrangeiros. Os pontos azuis claros, navios mercantes nacionais, e o azul escuro, os nossos navios da nossa Marinha do Brasil. Cerca de 1.400 navios mercantes trafegam pela nossa Amazônia Azul. Bem, na nossa Amazônia Azul, nós temos uma biodiversidade muito grande, uma potencialidade de recursos marinhos sob o foco econômico, energético, pesquisas e desenvolvimento e inovação. Para os senhores terem uma ideia, os Estados Unidos têm cerca de 300 patentes já em biodiversidade. O Brasil deve estar chegando em 20 patentes só. São 300 patentes. Patentes que vão desde remédios, fármacos, para diminuição das consequências da quimioterapia no tratamento do câncer, como também remédios que diminuem a proliferação de células cancerígenas, ou mesmo de algas que podem ser utilizadas e transformadas em combustível. Outro fato interessante, que a gente não consegue explicar, é que 80% da população brasileira ela está a menos de 200 quilômetros do litoral brasileiro. Mas aí eu volto àquela situação que eu afirmei para os senhores. Como um país que tem 80% da população a menos de 200 quilômetros do litoral, não é um país com uma mentalidade marítima, como deveria ser, como a Inglaterra é, como a Holanda é. Né? Então, isso acende uma luz, não é nem mais amarela, mas uma luz vermelha dentro do governo federal e dentro
daqueles que desenvolvem políticas marítimas para o Estado brasileiro, que tem que se mudar isto. E por isso que esse pioneirismo, essa inovação do nosso jornalista Luiz Nassif, de trazer ao debate essa questão da Amazônia Azul, é extremamente importante. É porque, com o apoio da população brasileira, que vai pressionar politicamente, né, os órgãos do governo federal, o Congresso Nacional, é que nós vamos começar a ter políticas de Estado e o desenvolvimento de uma mentalidade marítima para o Estado brasileiro. Bem, eu falei para os senhores sobre a questão da nossa Amazônia Azul, eu falei para os senhores sobre a questão da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar, e falei sobre a plataforma continental. Essa questão da plataforma continental estendida, através de um programa de Estado desenvolvido pela Marinha dentro da Comissão Interministerial do Recurso do Mar, está possibilitando... Está possibilitando que o Brasil ganhe cerca de 950 mil quilômetros para os nossos filhos, para os nossos netos e para os nossos bisnetos e para as gerações futuras brasileiras. Eu não estou dizendo que é para agora, mas nós estamos criando uma reserva de mercado, uma reserva de exploração para o Estado brasileiro. Esse trabalho não é fácil, esse trabalho envolve batimetria em toda essa área, pesquisa geofísica e coleta de testemunhos geológicos destas áreas para que a gente possa provar que há uma extensão da plataforma continental. Para os senhores terem uma ideia, isso aqui em azul claro é o que a Convenção garante, que são as 200 milhas, né, que dá aquela zona econômica exclusiva. Esse azul escuro representa o que o Brasil já ganhou. O Brasil foi o segundo país a apresentar a sua requisição de plataforma continental estendida à ONU, dentro da Comissão de Limites da Plataforma Continental da ONU. Nós ganhamos uma grande parte, quase a totalidade, a ONU questionou algum pedaço, e nós estamos refazendo todo o estudo de levantamento da Plataforma Continental, exatamente para contra-argumentar com a ONU, e que nós vamos trazer para a discussão e vamos reapresentar o nosso trabalho para que a gente consiga efetivamente os 950 mil. E o interessante para os senhores, então, que nós temos uma totalidade de 4 milhões e 500 mil de quilômetros quadrados, que representa exatamente metade do território nacional ou a nossa Amazônia Azul. Então, na verdade, a questão da Amazônia Azul, colocada em termos de mercadológico, é mostrar que nós temos um território do mesmo tamanho da nossa Amazônia, com uma biodiversidade, com uma riqueza mineral muito grande. E chamar a atenção, porque existia um consenso dentro, vamos dizer assim, do país, de que era importante nós termos políticas de Estado para a Amazônia Verde. E o que a Marinha colocou e está colocando é que tem que também ter uma política de Estado de forma efetiva, contínua, sobre essa Amazônia Azul. E o que é a nossa Amazônia Azul? Ela compreende um espaço marítimo com dimensões superiores à metade do território terrestre, com recursos naturais incalculáveis e com uma biodiversidade igual ao da Amazônia Verde. Nesta região, possuímos direito de soberania para efeito de exploração e aproveitamento dos recursos naturais, das águas jurisdicionais e da plataforma continental, sendo, portanto, uma região de grande importância econômica e estratégica para o Estado brasileiro. Bem, e como nós temos que ver essa Amazônia? Nós temos que ver a Amazônia Azul sob um enfoque estratégico, numa relação que implica desenvolver ações de Estado, de planejamento, de pesquisa científica, de desenvolvimento tecnológico e de gestão de uso compartilhado do mar. Esse termo, gestão do uso compartilhado do mar, veio muito forte na Rio+20. Mas eu, daqui a pouco, eu vou mostrar para os senhores
que, na verdade, nós fazemos isso desde 1974, quando foi criada a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. E o que nós queremos mostrar para os senhores e que nós queremos efetivamente fazer na Amazônia Azul, e estamos buscando fazer isso, é ter vários enfoques dentro desse território que tem uma riqueza muito grande. Nós temos que ver sob o enfoque do esporte, turismo e recreio, como recursos vivos, como tráfego marítimo, como segurança e preservação da vida humana do mar e, consequentemente, como a defesa, como pesquisa científica, com uma incalculável biodiversidade, com produtos que poderão ser alcançados e com recursos minerais e com energia. Mas, para que isso tudo ocorra, nós temos que ter, efetivamente, a soberania sobre ele. E soberania envolve controle. E o controle que a Marinha está se propondo a fazer, e será motivo de uma palestra do almirante Roberto mais à tarde, é criar um sistema de gerenciamento da Amazônia Azul que será semelhante a nosso CIVAM na nossa Amazônia Verde. Mas isso aí é para o futuro que vai ser dada uma palestra. Bem, e agora eu vou finalmente falar do que eu vim aqui realmente falar, sobre a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, suas políticas, planos e programas. A missão da CIRME é coordenar os assuntos da Política Nacional para os Recursos do Mar e implementar o Programa Antártico Brasileiro. A CIRME é um fórum de governança dos oceanos. Ela tem uma estrutura representativa de atuação transversal e de gestão integrada das ações. Apesar no Estatuto da CIRME dizer que as resoluções elas serão alcançadas pela maioria absoluta, nenhuma resolução, nenhuma decisão desse plenário saiu sem que houvesse consenso de todos os representantes. E quem são os representantes da CIRME? São 17 ministérios e a Marinha. Agora, eu pergunto para os senhores, é bastante complexo, porque nós trabalhamos com consenso, nós trabalhamos com produtos que são os planos e projetos para a nossa Amazônia Azul, e nós temos, muitas vezes, que negociar e fazer a coordenação de interesses diversos, como o Ministério da Minas e Energia e o Ministério do Meio Ambiente. É bastante complexo. Mas foi graças a esse colegiado que nós, em um mês, conseguimos que 5 ministérios assinassem a exposição de motivo que seguiu para a presidenta Dilma. Para quê? Para que houvesse a submissão do plano de trabalho da elevação de Rio Grande. Assinaram Ministério da Minas e Energia, Ministério da Defesa, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério do Meio Ambiente e Relações Internacionais. Porque não é só pegar a assinatura do ministro. Esse documento tinha que dar a entrada no Ministério, né, correr o trâmite administrativo e depois ir para a assinatura do ministro. Ainda teve mais um ministério, o Ministério do Planejamento, porque eles tiveram que dar o respaldo econômico dos recursos necessários, recursos orçamentários, para que fossem feitas a pesquisa. E dia 31 de julho de 2013, nós apresentamos o nosso plano de trabalho e, em julho desse ano, a autoridade aprovou. É um colegiado, a autoridade também aprovou, e nós vamos assinar um contrato daqui a um ano, exatamente para fazer a exploração econômica dessa área. Então, é bastante complexo. É bastante complexo. E como é que funciona a estrutura da Comissão Interministerial de Recursos do Mar? Em marrom, nós temos as políticas que dão a vertente legal à nossa comissão. Né? Mas uma pergunta talvez esteja na cabeça dos senhores. Se é uma Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, por que quem faz a coordenação é a Marinha do Brasil? Muito simples, porque o comandante da Marinha é a autoridade marítima máxima do Estado brasileiro. E nós temos uma outra vertente que é bastante interessante, é que a estrutura organizacional, administrativa da Marinha, vamos dizer assim, um certo pragmatismo e uma certa herança, uma certa cultura administrativa,
permite que a gente consegue fazer essa coordenação, e a Marinha não tem outros interesses, né? Não tem interesses específicos. Então, quando você tem um papel de um ator principal como coordenador, que vai trabalhar com vários ministérios, e esses ministérios, que são também atores principais, eles têm interesse específico, mas sabe que está dialogando com uma instituição, que o interesse é uma política de Estado, não há interesses com viés ambiental, com viés de recursos minerais ou com viés da pesca, a gente consegue ter um diálogo melhor e harmonizar, fazendo uma sinergia, eu diria, quase perfeita. Basicamente, nós temos cinco grandes macrosistemas nessa comissão. O Plano Setorial para os Recursos do Mar, que trata de toda a Amazônia Azul, de todo o Oceano Brasil, da economia azul, com vários projetos e programas. Eu não vou tecer comentários sobre todos eles, que fica muito enfadonho e ficaria muito grande. Eu gostaria de ressaltar alguns. O PPG-Mar é um programa que é coordenado pelo Ministério da Educação e Cultura, porque nem todos os projetos e programas são coordenados pela Marinha. A Marinha coordena, vamos dizer, o plenário e a comissão. O que busca esse programa? Esse programa busca desenvolver nas universidades e dar aporte didático, aporte pedagógico, nos cursos de graduação e pós-graduação em ciências do mar. E, recentemente, nós lançamos um desafio dentro do plenário, que foi absorvido pelo MEC, e nós estamos trabalhando em cima, é a parte de empreendedorismo, ou seja, nós temos que preparar esses profissionais da área de ciências do mar, como o geólogo, como o meteorologista, como o oceanógrafo, como o biólogo marinho, para o mercado de trabalho, né? E nós lançamos um segundo desafio para eles, que eles absorveram, que é trazer não só a graduação e a pós-graduação, mas a formação técnica. E já foi elaborado um grupo de trabalho que está se estudando, e nós vamos atuar no ensino médio com cursos de ciências do mar. Técnico de pesca, técnico de aquicultura e etc. Nós vamos trabalhar em cima disso. Para você terem uma ideia, um dos programas mais exitosos que nós temos dentro da CIMI, quando nós fazemos o nosso congresso anual, são 500 professores, reitores de todo o Brasil que vão nesse congresso exatamente discutir a ciência do mar aplicada às universidades e agora às escolas técnicas. Outro aspecto que eu gostaria de mostrar, o programa é o ProÁrea, que é coordenado pelo Ministério das Relações Exteriores, e foi o programa que permitiu que nós requisitássemos aquela área de 3.000 km² dentro da elevação de Rio Grande. Então, o ProÁrea trabalha fora da área jurisdicional brasileira. As ilhas oceânicas, que trata de pesquisa que nós realizamos nas ilhas oceânicas brasileiras. Hoje nós temos umas estações de pesquisa em São Pedro, São Paulo, e na ilha de Trindade, né? E estamos trabalhando muito para conseguir uma área da Secretaria de Patrimônio da União para lançar um centro de pesquisa, e esse programa é coordenado pela Marinha, na ilha de Fernando de Noronha. Mas todos esses projetos que nós não trabalhamos com viés só de governo. Nós trabalhamos com as universidades e ONGs e institutos. Por exemplo, em Trindade, nós temos lá o Projeto Tamar, que trabalha com a parte de preservação das tartarugas verdes. Nós temos a SOS Mata Atlântica, do Dr. Roberto Clabin, que trata na parte de reflorestamento da Ilha de Trindade, porque quando os ingleses chegaram na Ilha de Trindade, eles botaram bodes e cabritos lá, que comeram toda a vegetação, né? Então, a Marinha fez um trabalho de retirar esses cabritos, esses bodes, e agora nós estamos trabalhando com a parte de reflorestamento da área. Ilha de Trindade é a única ilha oceânica brasileira que nós temos água potável, né? Outro programa que nós temos, que também a gente busca, é o PROMAR, que é desenvolver a mentalidade marítima dentro da população brasileira. Eu comentei aqui sobre as ilhas oceânicas, eu queria voltar aqui, que eu acho importante para os senhores terem uma noção. Não é didático, mas eu peço permissão à plateia para colocar isso. Para os senhores terem uma ideia aqui,
O senhor sabe por que nós temos esse balão aqui? Nós temos aqui um afloramento, o nome é isso, afloramento, que a gente chama de Arquipélago de São Pedro e São Paulo. São rochedos que não são de origem vulcânica, porque nós desenvolvemos pesquisa lá, inclusive com institutos franceses, o Ifremer. Foi a junção de duas placas tectônicas que fez um afloramento que nós chamamos de Arquipélago de São Pedro e São Paulo. Ele é um pouquinho maior do que essa sala aqui. E aí nós colocamos lá um centro de pesquisa, uma estação de pesquisa, onde universitários, são 4 universitários, desenvolvem pesquisa lá. Hoje são 19 projetos de pesquisa que são desenvolvidos lá por diversas universidades, e fica 2 militares lá. Mas com essa posição, essa ocupação populacional brasileira lá, nós pegamos aqui e traçamos um compasso 200 milhas e absorvemos essa área como território brasileiro também. E interessante que em 2006 veio uma grande onda, destruiu a estação. Aí nós construímos uma estação, a estação também é isso aqui. Nós construímos uma outra estação. Há um mês atrás veio uma onda também que destruiu a estação. Destruiu não, porque nós já construímos mais alto, com calços amortecedores, fundação acima de 1,80 m, mas danificou bastante, a gente já reconstruiu, já colocamos militares lá, já colocamos pesquisadores lá, e já estamos trabalhando com o CEMPES da Petrobras para fazer um projeto melhor ainda de uma nova estação. A estação tem 5 metros quadrados, mas lá se desenvolve pesquisas, e nós temos um território nacional lá. Bem, isso aqui é o plenário da CIRM, numa reunião formal que ocorre com os representantes dos ministérios. Bem, então, basicamente, eu falei sobre o Plano Setorial para os Recursos do Mar, o LEPLAC, que é o levantamento da plataforma continental, por ser um projeto de Estado tão importante, ganhou um macrosistema para ele dentro da CIRM, foi aquilo que a gente conseguiu absorver, aquelas áreas que nós acrescentamos, 950 mil quilômetros quadrados. O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiros, que é através de um grupo interministerial, que é o Gerenciamento Costeiro, trata de estabelecer políticas e programas e projetos que nós passamos para os estados e municípios brasileiros, e o nosso Programa Antártico Brasileiro, que está acoplado à CIRM, apesar de não ser tratado como uma Amazônia Azul, é um projeto de Estado. A Antártica é importante porque tem uma influência muito grande sobre o território nacional, no clima e no próprio Oceano Brasil. É um programa que existe desde 1982, programa de sucesso. Nós precisamos estar no continente gelado, por diversos fatores. São 172 minerais raros que existem lá. 76% da água doce do mundo está na Antártica. Se o Ártico derreter, não aumenta o nível do mar, mas se o gelo e a neve da Antártica derreter, o nível do mar sobe. A influência dos fenômenos que ocorrem na Antártica tem influência no Brasil, tem influência no seu clima e, consequentemente, na economia brasileira e nas calamidades públicas. O continente hoje está congelado pelo Tratado Antártico. Em 2048, nós vamos discutir, os países membros vão discutir o futuro da Antártica, né? São 29 membros consultivos, o Brasil é um deles, e para que isso ocorra, o Brasil tem que desenvolver pesquisas que envolvem uma complexa logística para se chegar lá e se manter lá. Bem, finalmente, depois de nós vermos isso, nós tratamos, e agora estamos buscando isso, dentro de um grupo de trabalho da CIRM, de tratar exatamente a Amazônia Azul sob o enfoque do uso compartilhado do oceano. Isso foi aprovado, é uma resolução dos 17 membros da CIRM. E o que é isso? É buscar um uso racional do mar por meio de processo político, por isso ele se desenvolve dentro da comissão, porque é um processo político, do diálogo, com uma sinergia muito grande, com suporte de parâmetros técnicos e científicos que buscam harmonizar os interesses para o país, a fim de atingir seus objetivos econômicos e sociais
e contribuir para o desenvolvimento sustentável da nação brasileira. É espetacular o que a gente consegue lá. Agora, o que precisa saber, e que nós temos que ter em mente, que todas as políticas e programas e projetos do Estado brasileiro têm que se desenvolver dentro da nossa capacidade nacional. O Brasil é um país com diferenças sociais ainda gritantes. A prioridade do nosso país, né, do Estado brasileiro como política, é diminuir esses níveis sociais. Então, nós temos que ter em mente que os recursos orçamentários, prioritariamente, têm que ir para o campo social. Então, nós não podemos querer desenvolver políticas e projetos dentro da Comissão Interministerial de Recursos do Mar que sejam muito superiores à capacidade que o Estado brasileiro tem que fazer. Mas eu acho que, apesar de tudo, o Cleiton participa da comissão, às vezes, os produtos que a gente consegue alcançar lá na CIRM são fantásticos, são fantásticos. Um exemplo é esse, de 8 países internacionais, o Brasil é um deles que apresentou um projeto de pesquisa numa área internacional. E olha, senhores, lá na elevação de Rio Grande, nós já sabíamos que tinham pesquisas de japoneses, alemães, chineses e ingleses. O que nós trabalhamos em biodiversidade na nossa área da Amazônia Azul também é bastante relevante. O CNPq acabou de aprovar um edital para projetos das universidades, dos institutos de pesquisas em biodiversidade. A parte que o Ministério das Minas e Energia também desenvolve de obter informações sobre recursos do mar na área jurisdicionais, de recursos minerais na área jurisdicional, nas áreas jurisdicionais brasileiras, também é muito grande. Bem, finalmente, eu queria apresentar a estrutura da Comissão Interministerial. Ela tem uma secretaria executiva, que é a CECIRM, que eu sou o secretário executivo, que dá o suporte, é uma espécie de secretário executivo, dá o suporte administrativo à comissão e toca todas as resoluções e decisões dentro do colegiado. Finalmente, a criação da CIMA se constitui no evento nacional mais relevante em relação à gestão e à pesquisa científica no espaço oceânico brasileiro, que nós passamos a chamar de Amazônia Azul. Se pode afirmar que é a instituição precursora da gestão compartilhada dos oceanos no mundo. Se tiver um tempinho de 10 minutos, apesar de a Antártica não fazer parte da Amazônia Azul, a gente trata muito a Antártica e o Programa Antártico Brasileiro dentro desse enfoque, dessa política que nós desenvolvemos dentro da CIRM. Eu tenho um pequeno vídeo para mostrar para os senhores. É um vídeo que não abrange todo o Programa Antártico Brasileiro. O Programa Antártico Brasileiro se desenvolve por 3 vertentes. A pesquisa, que dá o apoio para que o Brasil seja membro consultivo da Antártica. Mas para que haja a pesquisa, tem que ter a logística, que é uma logística bastante complexa, como é complexa a logística de manutenção daqueles 6 elementos, daqueles 6 homens lá em São Pedro e São Paulo. Porque eles não podem ficar sozinhos lá, não. Constantemente tem um navio lá que tem que ser revezado de 15 em 15 dias, ser trocado, porque se der um maremoto, der alguma coisa, nós temos que recolher o pessoal que está lá. Então, a Antártica também tem que ter uma logística complexa, numa área bastante inóspita. E tem que ter a vertente do meio ambiente. Então, na verdade, são 3 elementos importantes dentro do Programa Antártico Brasileiro, que é o científico, o logístico e o do meio ambiente. Às vezes os cientistas reclamam, poxa, mas a logística está cerceando as nossas pesquisas. Mas a logística cerceia tudo. Cerceia uma empresa, cerceia uma guerra, porque ela é limitada e finita e tem que estar dentro do orçamento brasileiro. Eu não posso ter uma logística de Antártica de um país como os Estados Unidos, como uma Inglaterra, né, porque eles já atingiram outros níveis dentro das satisfações sociais. Né? Agora, eu digo que esses 3 elementos são meios, porque o fim é a política do Estado brasileiro de estar presente na Antártica, de entender a Antártica e de decidir o futuro da Antártica. Então, se puder passar... Então,
é um vídeo amador, feito pela CECIM, pela comissão. É um vídeo que foca o nosso programa antártico no viés da nossa estação antártica, que pegou fogo há 2 anos atrás, infelizmente, com morte de 2 brasileiros. Além disso, nós temos pesquisas que são desenvolvidas nos navios de pesquisas, que é o Ari Rongel e o Maximiano, e no módulo, que representa cerca de 3, 4%, criosfera, que é no paralelo 84, já dentro do continente. Por favor, você poderia passar o filme? Eu sempre me emociono quando vejo isso, porque eu assumi logo depois do incêndio. E foi um desafio muito grande para o Estado brasileiro vencer toda uma etapa que tinha que ser cumprida. E todos os países que pertencem ao Tratado Antártico estavam olhando o Brasil com lupa, né? E nós conseguimos, em 1 mês e meio, retirar 900 toneladas do que restou da antiga estação, mitigando o impacto ambiental que tinha havido. Antes disso, nós tivemos que retirar 60 mil metros cúbicos de gelo e neve que estavam na frente da estação. Foi uma operação logística muito complexa, foi uma operação de preparação muito complexa, e logo depois que nós tivemos acesso à estação que tinha sido queimada, com que 2 brasileiros faleceram combatendo o incêndio, apareceram vários inspetores internacionais para verem o que nós estávamos fazendo e ficaram impressionados pela transparência com que nós estávamos fazendo, nós não escondemos nada, pela presença maciça de ambientalistas fiscalizando o que nós estávamos fazendo, pela magnitude da operação logística que foi desenvolvida, pela quantidade de navios e de pessoas que participaram desse projeto. E, apesar disso tudo, nós ainda mantivemos todas as pesquisas e aumentamos de 150 pesquisadores, colocamos na Antártica 200 pesquisadores brasileiros. E agora, dia 7 de outubro, se Deus quiser, nós vamos abrir a licitação internacional, vamos receber os envelopes das empresas nacionais e internacionais que queiram participar na reconstrução. Então, é um projeto de 32 anos, um projeto que tem a assinatura do Estado brasileiro, com uma participação muito grande da Marinha. Durante muitos anos, em épocas já remotas, há 14, 15 anos atrás, basicamente quem manteve o projeto do Programa Antártico Brasileiro foi a Marinha, dentro de um orçamento muito apertado, ela cortava na carne e tirava dinheiro para manter o projeto, para que pudesse. Graças a Deus, nos últimos anos, o projeto só tem crescido, não tem faltado recursos. E o importante disso tudo é que o comandante da Marinha colocou: o Brasil está na Antártica para ficar, o Brasil está na Antártica para entender a Antártica, o Brasil está na Antártica para decidir o futuro da Antártica como um dos atores principais do Atlântico Sul, como o Brasil tem que desempenhar esse papel no Atlântico Sul. E nós vemos que o instrumento correto, a ferramenta correta, é fazer um tratamento dentro da Amazônia Azul, holístico, sinérgico, com todos os ministérios e a participação de institutos, universidades, o meio acadêmico e as organizações não governamentais e a população brasileira. Então, o que nós queremos é exatamente mostrar isso, desenvolver essa mentalidade marítima no nosso povo, desenvolver a mentalidade de que a Amazônia Azul é importante e que tem um potencial de riqueza, que é um futuro, é um legado que nós temos que deixar para gerações futuras de brasileiros. E nós estamos buscando isso e contamos com a colaboração de todos os senhores. Muito obrigado. Mas as instalações lá ficaram uma maravilha, hein? O arquiteto quem foi? Do Estúdio 41, de Curitiba. É? Bom.